Olá, tudo bem? Eu costumo dizer que a borboleta, ela não acorda, dorme lagarta e um dia vira borboleta. Ela precisa passar por um processo dentro do casulo até que a beleza da borboleta, as asas, enfim, sejam formadas. A gente costuma querer na nossa vida que os nossos traumas e medos, enfim, que eles sumam como mágica, milagre. Isso geralmente não acontece. O que acontece é um processo também. E esse processo, ele se dá a partir, primeiro de tudo, a primeira etapa é a tomada de consciência de que existe algo atrapalhando a nossa jornada. Quando a gente toma essa consciência e começa a partir daí tomar a decisão de caminhar na jornada da cura, é que o processo de superação ele começa a acontecer. Então, a gente primeiro toma consciência que existe uma questão que está atrapalhando a gente, depois a gente toma a decisão de tratar. É como até uma doença, uma gastrite, por exemplo. A gente não tem como tratar a gastrite se a gente não toma consciência e não faz o exame que tem a gastrite, né? Então, a gente precisa primeiro perceber que existe essa questão que está nos atrapalhando, está nos impedindo em alguma forma de fluir com tranquilidade e a partir daí buscar ferramentas para se curar daquela questão. Muitas pessoas escolhem começar pela parte física ou pela parte emocional daquele trauma ou começam pelo mental, racionalizando as questões que envolvem o trauma ou o medo que seja. E a gente precisa ter a consciência de que enquanto um trauma, um medo, ele não for tratado na sua integralidade, ele não vai ser realmente superado. Existem várias faces. Então, um trauma, por exemplo, de abuso sexual, tem a questão mental da culpa, eu não devia estar ali, eu devo ter feito alguma coisa, dado algum sinal errado, eu não me cuidei, eu não tive cuidado, enfim. Essa é uma culpa muito comum nas questões de abuso, por exemplo. Mas existe o trauma físico e isso também precisa ser cuidado. Então, quando a gente fala de emoções, quando a gente fala de saúde mental e emocional, a gente fala de uma visão holística, completa, integral. E para que haja superações, a gente precisa contemplar todas as faces desse diamante que nós somos e temos todas essas faces. Não dá para cuidar de uma coisa e simplesmente fazer de conta que a outra não existe. Por isso que a gente trabalha com a visão integral do ser quando a gente fala em terapias quânticas e emocionais.